Chegar nas 10 mil horas, eu sou especialista em bater papo. Mas o Brasil ninguém pensa no longo prazo. Não existe política de Estado, né? É política de governo só. Daquela imagem de aposentadoria que eles criam ao longo do tempo, quando eu chegar nos 65, eu vou ficar em casa, vou ficar de boa ali, não preciso trabalhar, posso sair, posso fazer tal coisinha aqui. Não, você não pode. Você vai ter que ganhar, comer, dormir e cagar. Vender almoço para comprar janta. Tá, me explica socialismo, da tua visão. Você é da opinião de que tem que resetar tudo e devolver pros índios? Eu acho que seria legal a gente viver peladão. Sobre tributação sobre os ricos, o que você acha? Eu acho que tem que tributar essa corda de convencional. Tá, mas o que é o rico? Eu acho que todo tipo de tributação ela tinha que ser simplificada. Apesar de não ser cristão, eu acho que a Bíblia ela foi bem clara. Se Deus pede 10%, que o governo quer mais. Então eu acho assim, 10% para todo mundo. Talvez uma faixa de isenção ali, até 2 salários mínimos, 0, e acima disso 10% para todo mundo. Porque o rico vai pagar mais que o pobre, porque ele ganha mais que o pobre. Sim. Entendeu? Hoje a gente tem... Aí a turma fala assim, mas hoje no Brasil o lucro do rico não é tributado. Já foi tributado na fonte? Foi tributado em 50% na cadeia, no fator da empresa dele, porque o lucro dele não brotou da árvore, saiu de uma empresa, um CNPJ. Então ele gerou emprego, ele consumiu, ele fomentou a economia, então ele fez um monte de coisa. Eu acho justo. Reinvestiu, cresceu, contratou mais. Eu acho justo. Talvez fazer algo no sentido inverso. Tipo assim, não, eu vou tributar o lucro, mas eu vou isentar o consumo. Eu vou reduzir, de repente, hoje a gente está falando de 50% no consumo, 25% no consumo e 25% no lucro. O que o rico vai fazer? Ele não vai tirar dinheiro da empresa. A chance desse dinheiro numa empresa, a chance dele ficar reinvestindo e fomentando mais coisas dentro da empresa, no longo prazo é melhor do que ele ficar tirando a fortuna pessoal dele e ficar aplicando. Então deixa lá na empresa. Sim. Se for aplicar, aplica pela empresa. A empresa cresce cada vez mais, contrata cada vez mais, desenvolve. Aí, em tese, entramos e aí entramos no capitalismo. Hoje eu tenho alguns contatos que postaram status, tipo assim, morte aos bilionários. Fala, cara, mas como que você acha que o bilionário ficou rico? Eu queria conversar com um cara que pensa assim. Você realmente acredita que o bilionário ficou rico explorando essencialmente? É o discurso que eu ouço. Porque assim eu falo assim, tá... Mas, porque tinha que pagar mais, tinha que distribuir mais, ele tinha que dar mais o dinheiro Mas dele. o Elon Musk ele fez um negócio que eu achei bem interessante, que alguém falou isso pra ele, não, a sua fortuna você teria acabado com a fome no mundo. Ele falou, me mostra o projeto que eu acabo. Ninguém fez nada. Ninguém fez nada, porque não tem interesse em acabar com a fome do mundo. Porque se eu sou esse cara, eu ia chamar uma galera, porque essa galera também, pelo menos pra eles, eles são bons, a maioria tudo estudado e tal. Tá, vamos acabar. Quanto que a gente precisa e como que a gente vai executar isso? Qual vai ser o nosso plano? Monta o plano e fala, Musk, é o seguinte, você vai ter que me dar aqui todo mês. A gente levantou, vamos começar aqui pela... África, né? Porque o Elon Musk é africano, né? Ele é sul-africano. Sul-africano, né? E você vê como a gente tem um pensamento limitante, né? Quando eu falava que ele era sul-africano, eu falei, mas cara, como assim ele não é negro? Porque na minha cabeça, todo sul-africano era negro. Não. Enfim. Colônia britânica, né? Aí depois que eu fui estudar, eu falei, como assim? Aí eu falei, caramba, sou burro pra caralho. Eu já ouvi dizer, ele já era rico porque os pais dele tinham minas de diamante na África, não sei o quê. Cara, a mãe dele teve que levar ele embora de casa porque o pai era um maluco, psicopata. Saiu sem nada. Mas eu ainda tinha o seguinte mérito, Felipe. Beleza, ele tinha esse dinheiro, ele era rico. Não, mas não tinha. Não tinha, mas se tivesse. O Bill Gates, eu tenho um livro até aqui. O Bill Gates é o cara que estava no lugar certo na hora certa, né? Chama Outliers. E aí eles vão dar a tese das 10 mil horas para você ser especialista em qualquer coisa. Qualquer especialista que conseguiu alguma coisa tem 10 mil horas de prática naquele tempo. Quantas horas já tem? Não. Mas bater papo tem bastante hora aí. Chegar nas 10 mil horas, eu sou especialista em bater papo. E aí o Danilo vai me cobrar essa cadeira que eu acabei de quebrar. O que ele fez a partir daí? Beleza, ele era milionário, ele estudou pra caramba, tem um monte de milionário que estudou pra caramba, e ele criou algo que um monte de milionário não criou. Um monte de cara com muito dinheiro, de família rica, não criou. E o cara falou assim, não, porque o Elon Musk, o pessoal da fábrica, cara, mas esse pessoal ganha o dinheiro que eles querem ganhar, porque eles têm outras coisas que ele pode pedir demissão e ir para outro lugar, principalmente nos Estados Unidos. Falei, os caras estão lá, os brasileiros estão fugindo para lá, você não vê o inverso. Você não vê ninguém saindo dos Estados Unidos para Venezuela, Cuba, aí ele fala assim, Coreia do Norte. Porque o governo americano investiu, beleza, cria uma ideia para o governo brasileiro investir em você. Pense em algo. Trabalho, porque ele não chegou pro governo e falou assim, eu acho que isso aqui dá certo. Eu acho. Cadê o plano de negócio? Não, o governo americano olhou e falou, peraí, como que você vai fazer isso? Não, pá. Eu imagino que tenha sido assim. Sim. O governo americano olhou pra ele e falou assim, até porque se fosse, eles não dariam pro sul-africano, dariam pro americano, ainda mais o americano. Se eles deram o dinheiro do Estado pra um cara de outra nacionalidade, é porque ninguém no país pensou, porque eles são patriotas ao extremo. Então, e aí o cara falando, metendo pau. Não,
mas a Starlink é boa, eu tenho uma antena em casa. Funciona no meu sítio. Eu fiquei olhando e falei, cara... Você sabe de quem que é? Você tá... Não, ele sabe, tem essa consciência. Mas você entendeu o que você tá fazendo? Você tá criticando o cara, mas você tá usando o que você tá consumindo. Para de consumir. Se você combinar certinho com todo mundo que é comunista, parar de usar iPhone, não vai mudar nada, porque o iPhone no mercado não é brasileiro, é americano. Mas você já pelo menos apaga o iPhone do... Nossa, meu, você vai reduzir... Você faz, de repente, a Apple sair do país. Sim. E fala, não dá lucro no Brasil, vamos sair daí. Para todo mundo de consumir iPhone. Mas vocês continuam comprando. Aí reclama do banco, mas usa o banco. Usa o aplicativo do banco. Então tipo assim, cara... Aí vai comprar um tênis da Nike e vai no chinês. Vai no Xing Ling. Pô, você comprou o iPhone tem tudo que você não deveria ter. Tanto é que lá atrás eu falo assim, cara, eu tinha essa visão. É o símbolo do capitalismo. É o símbolo do capitalismo, mas eu tinha uma visão assim, pô, eu nunca vou ter iPhone porque eu não concordo com a forma como eles exploram os chineses. A mão de obra tá lá, eles podiam fomentar a indústria deles, foi pra lá porque perderam o louco. Aí hoje eu olho a China e falo, pô, sabe uma coisa? O chinês não tá preocupado com isso. Porque pro cara lá que tá sendo explorado, e aí esse é um choque de realidade. Ah, mas é um subemprego. O cara passava fome. Era muito pior antes. É o Brasil, o capitalismo é ruim? O que era antes dele? Era pior. Então eu acho que é o caminho pra gente pensar agora, tanto é que o Elon Musk outro dia foi questionado nas automações, o que ele achava, ele falou, a gente tem que começar a trabalhar com a possibilidade de uma renda mínima universal, que a gente não vai precisar de pessoas para fazer serviços pesados. E a gente tem que chegar num consenso, começar a estudar quanto que a gente vai pagar para esse povo. Sim. Porque a gente vai ficar tudo muito barato, o consumo, porque você não vai ter trabalhista, você não vai ter problema nenhum. Tudo automatizado. Robotizado, inteligência artificial. O problema vai ser que começa a ter um outro problema aí, né? Esses robôs não podem ser muito inteligentes, mas eles estão pensando sozinhos. Um bagulho assim, eu acho que cada vez mais... Skynet tá chegando aí e vai acabar com tudo. Sim, pode acontecer, mas eu não acho que vai chegar... Pelo menos não nas próximas décadas nesse ponto. Não, assim, esse é um fator também. Eu acredito que vai acontecer. Eu acredito que eu não vou estar aqui vendo, não com essa cara, mas eu acho que vai ser o mesmo raciocínio dos carros voadores, que a gente assistia nos filmes, que a gente tá falando, eu tô usando Skynet como referência aqui do Exterminador do Futuro, mas a gente assistiu De Volta pro Futuro, que eles já traziam uma imagem... Que era em 2015, né? Que era 2015. A gente não tá nem perto do carro voar, né? Então, vai acontecer o robô dominar, faço ideia de como. Talvez seja algo mais como no Wall-E, animação... Não assistiu a animação Wall-E? Cara, é porque ele é um filme muito lento no começo, né? Mas é muito bom, cara. E aí eu dormi as 2 vezes. Meu filho assistiu, eu dormi as 2 vezes. Cara, eu acho que talvez tenha mais essa pegada, principalmente talvez pros mais ricos, obviamente, pros mais pobres, não sei qual que seria a realidade, porque não é o que retrata lá, até porque é uma realidade utópica, totalmente, acho que não é nem utópica, é distópica, na verdade, né? E não existe mais vida na Terra. A automação, cara, eu sou engenheiro mecatrônico, né? A gente estuda um pouco disso na faculdade e por estar relacionado com isso, eu acabo pesquisando um pouco sobre esse tipo de coisa. E o robô, na verdade, ele veio para melhorar a qualidade de vida. Essa é uma realidade. Porque o cara que ficava lá marretando aço para conformar uma ferramenta, para fazer a montagem no veículo, cara, isso é insalubre. Isso acaba com a pessoa. Sim, não. Um cara que estava na minha idade, né, nessa época de 1920, 30, trabalhando nesse segmento de indústria automotiva, com 40 anos o cara estava morrendo, né? Qualidade de vida zero. Hoje a robótica, as ferramentas, tecnologias, a própria inteligência artificial, ela vem para facilitar muito o trabalho, inclusive o trabalho seu de contador, de um advogado, né, na inteligência artificial, que o cara vai já ter, em vez de ter que ficar parando para escrever dissertações gigantescas, ele bota os parâmetros que ele precisa, com as informações que ele tem, e a inteligência artificial vai fazer um trabalho de dissertação melhor do que ele. Mas se ele não souber colocar aquelas informações, vai sair um trabalho de bosta também, né? Então tem que ter o intelecto ainda tem que ser desenvolvido, de certa forma. E talvez pelo menos numa fase intermediária, não, digamos, totalmente evoluída, avançada na inteligência artificial. Até assim, estudando na faculdade, se eu me lembro bem, robô, né, robótico, vem do termo robota, que é em escocês, sei lá, alguma língua um pouco comum, que é escravo. Então o robô ele é para ser um escravo do ser humano. Então a gente tem que programar ele para fazer as tarefas que não são adequadas para nós. Posturalmente falando, fisicamente falando, né? Lógico que a gente acaba dando outros usos, né? Até usos militares, né? De defesa, mas que aí gera outro
segmento Não, mas se tem completamente uma coisa distinto, que a mas gente- é isso, cara. Tem uma coisa que a gente tem que parar de ficar... Aí de imposto a gente foi Nossa, falar de robô. mas é bem nossos papos sem estar gravando, né? Mas Dessa uma- vez a gente pôs play. Essa premissa aí de tipo de guerra, cara, o ser humano é isso, velho. Desde que se existe ser humano. Eu tenho me perguntado recentemente, tô entrando em outros debates com questão de colonização, tal, que tá tendo aquela treta aqui no Brasil da demarcação de terra indígena e tal. O marco temporal. Marco temporal, não. Eu falei, cara, e como Se que você não sabe o que é isso, vai pesquisar. porque eu também não sei a fundo. Eu li meio por cima, porque eu falei, porra, é foda, chegou, invadiu, meteu porrada nos índios, tava aqui de boa, curtindo um solzinho e tal, vivendo a vida deles em paz. Mas o que seria do Brasil se os portugueses não tivessem invadido e feito? Outro Não, teria invadido. partindo da premissa que ninguém teria, Ninguém teria invadido. Ia estar em guerra entre as tribos indígenas. É isso. Porque acontecia essa guerra também de Sim. território. Talvez a gente estaria lá no... Porque não existia uma tribo de índio que dominava o Brasil, não. Eram dezenas, centenas, Não, sei e lá quantos milhões de índios, cada um com o seu grupo. E você invadir o espaço do outro, você toma uma porrada. E aí eu tô contando a história do ponto de vista do Brasil, né? Então, tipo assim, o que eu fico pensando, eu falo, cara, olha só, como é surreal isso. Ia ser invadido pelos incas, maias, sei lá. Então, eu não sei, mas beleza, eu acho que os portugueses não... se os portugueses não tivessem, o Brasil estaria melhor. Não, talvez pior. Seria diferente. Talvez melhor. Melhor ou pior, ninguém sabe. Talvez diferente, de fato. Porque, talvez seria melhor? Poderia. De repente pega uma cultura diferente que traz uma colonização diferente que extraísse melhor. Sim. Mas E o enfim. melhor e pior também é muito subjetivo. Sim, né? mas aí partindo do princípio que ninguém invadisse. Nós estamos em 2023. O Brasil foi descoberto em 1500, eu não faltei na aula de história. 522 de abril de 1500, né? 1500. Então essa é a história oficial que é ensinada nas escolas. Se eu tô errado é porque a escola tá A mentindo. escola que não é difícil. Então aí, quando a gente vai comparar tecnologia, em 1500, Portugal tinha navegações capazes de atravessar o oceano. O índio Caravelas que levavam 3 meses para atravessar. Isso, e já eram, tipo... Hoje um navio de cruzeiro em 5 dias você atravessa o Atlântico. Então, note, naquela época, vamos supor que Portugal fosse um negócio totalmente pacífico, os humanos lá fossem diferentes. Eles já tinham uma tecnologia que não dá nem para mensurar o quão superior ela era dos brasileiros nativos. Porque a gente tá falando de um pessoal que andava seminu, e nem acho que a roupa seminu... Malemão, arco e flecha. Malemão, arco e flecha, e o mais próximo de navegação que ele tinha era uma canoa para navegar no rio. Remo. A remo. Pelo menos isso é que a história conta. Essa é a tese da história. Os caras já tinham navegações. Então, se eles não tivessem Usavam invadido... roupa. Não, eu acho que a roupa também não é relevante, tá, gente? Por mim, eu andaria pelado numa boa. Mas quer queira, quer não, é uma evolução Mas tecnológica. é uma tecnologia, exatamente. Partindo do ponto de vista tecnológico, é isso. Eles se protegiam do frio. Então, em 500 anos... Dia pra caralho. Em 500... Não, você imagina o quanto que a galera morria de frio quando tinha Cara, frio não, extremo. deixa eu fazer um paralelo aqui. Meu primo, ele mora na Irlanda, né, cara? Ele foi visitar os castelos, meu tio foi pra lá no final do ano passado. E meu tio veio contando a história de como que era nos castelos pra não deixar as roupas com bichos, né? Porque os caras ficavam usando aquelas roupas por dias e dias. Tinha lugar lá, a latrina, né, onde as pessoas defecavam, faziam as necessidades. E, uma vez ou outra, eles penduravam as roupas, né? O fosso era alto, pelo que eu entendi, tacavam fogo na merda e aquela fumaça esterilizava a roupa. Imagina o cheiro. Nossa, cara, é surreal, assim. A gente vê filme de época, acha que é foda, mas deve ser surreal. Então você pensa, em 523 anos, o Brasil hoje tem uma tecnologia igual a de Portugal. É cara, por questões tributárias exclusivamente, Sim. mas a gente tem o mesmo carro que Portugal pode ter. Sim. Hoje a O gente mundo consegue inteiro está comprar. nessa situação, praticamente. E o mundo inteiro nessa situação. Salvo alguns países que são fechados e ditatoriais. Isso. Mas o democrático, o padrãozinho que deu mais ou menos certo. Não os países que têm democrático no nome, né? Se não tivesse ninguém descoberto aqui, eu acredito que a gente estaria, talvez, começando a fazer as navegações. Próximo das caravelas. E os caras estariam voando em Portugal com os carros. Ou que tivesse com o carro hoje, então imagina, a gente ia estar chegando de caravela lá e você fala, cara, caravela, velho. Vocês não ligaram Esses antes? caras são alienígenas. Por que vocês não passaram e-mail pra gente antes? A gente mandava pra lá um carro. É só ligar aqui na empresa, a gente fazia uma exportação. Então, assim, foi zoado? Foi torto, foi, mas e aí, o que seria da gente? Se não. E aí, isso aí Você é da opinião de que tem que resetar tudo e devolver pros índios? Cara... Eu tô perguntando pra eles, não é pra você não. Ah, tá. Eu acho que sim, porque... Eu acho que seria legal a gente viver peladão.
Esse é o seu objetivo? Meu objetivo é ver peladão, velho. Não, você tocou no assunto aí que eu já vi outras pessoas questionando, né, cara? E aí fica a pergunta aí pra vocês também. Você acha que seria melhor ser um nobre na Idade Média ou uma classe média nos dias atuais? Eu já vi essa tese e... Cara, não tem nem comparação. a qualidade de vida que nós temos é muito melhor do que a deles. Por mais que você fosse um rei na Idade Média, em 1500, ali, nessa época toda aí, era catastrófico, cara. Qualidade de vida, saúde péssima. Eu gosto muito eu trago isso mais pra realidade, quando começa a discutir questão de, tipo, Vai pensando no tema do episódio aí que... Eu não sei nem mais. Não existe mais o raciocínio de título mais. Já dou o título pro céu, coloca assim, ó, enquanto isso em Nárnia. Eu acho que deu bom. Essa comparativa do um rei na Idade Média ou um classe média hoje, quem vive melhor? Beleza, hoje tá muito melhor. Classe média baixa, inclusive. Mas eu trago isso para uma realidade mais próxima. Você prefere ser pobre no Brasil ou nos Estados Unidos? Cara, eu não moro nos Estados Unidos, nunca morei lá. Mas na teoria lá seria melhor. Não, seria melhor. Porque eu pego assim, mas a questão da saúde, cara, não só pega isso não. Porque aqui se você for pobre, dependendo do SUS, se não tiver um suporte, você tá bem fudido. Lá você usa um hospital particular e a conta vai ficar pra alguém pagar um dia. Alguém vai pagar um dia. Você não Mas se não pagar, você morreu, você não vai levar dívida pro inferno, você não leva dinheiro. Vamos trabalhar assim no afegão médio ali, como diria Emílio Surita. 18 anos a 30 anos, o auge da sua vida que você não precisa de médico pra quase nada. Antes você se mate aí com drogas, sexo e rock and roll. Então vamos lá, o salário mínimo lá do cara extremamente zoado. Mal, o cara tá zoado. É $2.000. O salário mínimo no Brasil é R$1.300. E aí talvez você fique falando assim, mas... aluguel lá é caro. Aqui também não é barato. Não é barato. Aqui você não aluga nada por... Você aluga algo de R$400, filho, periferia. É bem zoado. E lá você aluga também por $400 algo em periferia. Sim. Eu vi casas... Eu tava vendo, pesquisando uma vez, casas mobiliadas por $800, $900. Uma região afastada, uma região bem longe, ruim. Mas aí comecei a pesquisar... Não pense em morar no centro de Nova York, obviamente. Obviamente, assim como você não pensa em morar no centro de São Paulo ganhando um salário mínimo. Mas aí eu falei, mas se eu e minha esposa ganhar um salário mínimo, $4.000, a gente pode jogar algo de $1.500, $1.300, $1.000. Mas eu não fui por esse lado, eu fui pelo lado do videogame. Porque eu tô falando, o cara é irresponsável, não quer nada com a vida, ele quer só jogar videogame com mexidos. Um PS5 lá, quando foi lançado, custava $500. Aqui custava R$5.000. O americano que ganha um salário mínimo, ele podia comprar o seu PlayStation 5 com a sua TV de 70 polegadas, que custa em média também uns $600. Acho que custa menos, acho que custa uns $400 quando eu vi. Que seja, Mirlão, o cara compra... Então com $1.000 ele compra um kit completo. Meio salário mínimo. Com meio salário mínimo. E ele vai parcelar isso aqui em 12 também, porque lá ele é pobre, fudido também. Vai pagar $100 por mês aí, porque vai ter juros. Aqui no Brasil, R$5.000. Nem 60 o cara consegue comprar, o cara ganha salário mínimo. Não, o cara tem que ter uma... Então, assim, até pro consumista, por isso que eu tô falando assim, do pobre mesmo. O pobre que ganha salário mínimo, ele nunca vai continuar tendo um videogame top de linha de lançamento. É o iPhone. O iPhone lá, sai um iPhone, vai sair um iPhone top agora, não sei. Nem sei quanto custa um iPhone lá também. Mas aqui tá, sei lá, 8 conto é mais barato. Não, vamos pôr $1.000. O cara que ganha um salário mínimo lá, tem o iPhone de última geração. Parcelado em mês. Não, mas ele pode, deixando de ser o vagabundo que não quer fazer nada e só torra dinheiro, com meio salário mínimo ele compra um iPhone à vista. Aqui o cara precisa juntar o ano inteiro para dar uma entrada. Ele não pode comer. Não pode comer. Então, tipo assim, é surreal. Então, tipo, o cara consumista ao extremo, que ele quer toda a tecnologia, tudo que é... Pô, e falar que a tecnologia não é boa, você é maluco. Se você critica a tecnologia, você tem um celular, qualquer smartphone, eu não tô falando de iPhone, qualquer smartphone na sua mão, você é um imbecil. Se você tá assistindo isso no computador ou no smartphone... Tudo tem lados positivos e negativos. Depende do uso que você dá para aquilo. E no fim da fritada, esse cenário atual é o que tem mais positivo do que negativo. Mas a gente... Eu queria fazer um estudo social, cara. Eu preciso achar um bando de louco. Pô, o socialismo... Blá, blá, blá. Tá, me explica socialismo, da tua visão, tá? A minha crítica do meu lado aqui, que discorda do socialismo. Você não conhece nenhum socialista pra gente trazer aqui? Eu preciso trazer, velho. Pode bater um papo? Não, eu vou... Ano que vem não pra destruir, mas pra entender mesmo. Não, pra entender. E pra começar a fazer sugestões, assim, tipo, cara, vamos praticar. Eu falei, porque eu sou capitalista, eu não concordo com isso, então... Mas vamos praticar. Ano que vem vai ter eleição, né? Municipal. Então, eu acho que a gente conversou disso, de entrevistar candidatos. Eu quero trazer todos os candidatos possíveis de vereador. Quero entender até onde vai a dicotomia do tipo, não, eu sou o PT, mas, cara, esse negócio de comunismo aí nem cabe.
Quero ver se vão ter coragem, quero ver por fora e depois eu solto sem citar nomes. E eu quero entender isso, trocar ideia mesmo. Fazer um debate, né? Fazer um debate. Tá, cara, então vamos lá. Você é deputado, você é vereador. Você acredita que o caminho certo para o país é o socialismo. E a máxima é que o Estado vai gerenciar tudo? Não. Hoje o vereador ganha R$7.000, eu acho, se não me engano. Eu acho que é mais, né? Em Piracicaba é mais. É? Eu acho que é uns 10 pau. Será que é 10? Caralho. De 10 a 12, se eu não me engano. Quantas famílias se sustentam? Eu chegar para um socialismo, pro cara que acredita que o socialismo é o caminho, quantas famílias? Pensando no salário mínimo, vai dar umas 7 famílias aí. Não, então, eu tenho minha família, minha esposa. Então, por que você não pega isso e não dá o exemplo? Se você acredita nisso, pega o teu salário e faz doações, tipo assim, doa, pelo menos viva com um salário mínimo, ou com 2, e doa a diferença. E cuide dessas famílias. Subsidie outras famílias. Porque você tá falando que funciona. E eu acredito que funciona. Você pode viver com menos nesse sentido. Você vai melhorar a vida, tipo, vai ter uma galera vivendo acima da média, porque eles vão ter o Bolsa Família e vão trabalhar, e de repente vão empreender para ganhar mais dinheiro, e não gastar dinheiro para empreender. Mas por que você não faz isso? Eu vi um professor falando isso, eu vi um suposto, acho que foi você que me mandou, de um professor que aplicou, tá tendo um debate na sala de aula sobre socialismo, comunismo, nananã. Ele pediu para os alunos definirem como funcionaria um Estado, assim, como seria essa divisão igualitária. A maioria estava batendo nele, falando que funcionava e tal. Eu falei, então tá bom. Então vamos aplicar isso na sala? E aplicar a média. E aí ele começou a fazer. Naturalmente, quem não teve... Os vagabundos melhoraram as notas no primeiro momento, ficaram felizes. Só que aqueles que tiraram notas boas reduziram, porque foi na média. Aí na aula seguinte, na prova seguinte, o pessoal já não fez, os que não fizeram já não tinham feito. No fim, tava todo mundo na merda. E no fim todo mundo se reprovou. Pô, eu acho isso do caralho, assim. Sim. Eu queria aplicar isso, assim, tipo, fazer comunidades nesse sentido. Nunca li o Carlinhos Marcos. Karl Marx. Ah, Carlinhos Marx, pô, da hora. Eu preciso ler. Nunca li, mas assim, o pouco que eu já vi falar dele é o cara que nunca trabalhou na vida também, né? Então, assim, fazer uma teoria é fácil, cara. Teoria qualquer um faz, agora botar aquele negócio na prática, e aí você vê, né? O único experimento real que nós temos de sistema econômico que está aí perdurando por séculos é o capitalismo. Ele está na prática, né? Porque o socialismo, a única coisa que ele faz é deixar a igualdade de pobreza, né? Agora, a igualdade de prosperidade, esquece, não existe. Eu vi algo nisso que acho que foi um negócio da União Soviética. Teve uma situação assim que, tipo, eles não tinham mais referência para formar preço e eles tinham que pesquisar nos Estados Unidos. Você viu o caso de quando o presidente russo, acho que era o Gorbachev na época, foi para os Estados Unidos e quando tinha acabado a União Soviética, e aí ele via assim na rua, nos mercados, assim, coisas que é o exemplo que eu acabei de dar praticamente de um rei da Idade Média e de uma classe média atual. O cara via no mercado assim aberto para a população produtos que um oligarca russo soviético não tinha acesso. Então é isso, cara. O capitalismo, voltamos a dizer, ele é uma merda, mas é o melhor de todos. Como quer que tem um dizer até sobre isso, né? O capitalismo é um sistema horrível tirando todos os outros. Não, assim, e a turma fica muito apegada. Eu vejo alguns... Agora eu tenho alguns contatos que postam alguns status mais à esquerda, assim. Só que eu não quero debater por WhatsApp, sabe? Eu quero sentar aqui. O WhatsApp, o povo fica muito machão. O filtro da internet, né? E aí eu vejo alguns assim, não, porque a desigualdade... Então, mas aí é uma pergunta que eu faço, né? Tem muita gente que fala assim, é porque a pobreza, não sei o quê. Eu falo assim, tá, mas o que você acha que é importante? É as pessoas não serem desiguais ou as pessoas deixarem de ser pobres? Porque a desigualdade, ela vai existir em qualquer momento. Existe desigualdade entre nós aqui, nós três que estamos nessa sala. Nós não somos iguais, né? Financeiramente, intelectualmente, fisicamente, a desigualdade ela é algo da natureza. É algo da natureza. Agora, nós estamos em situação completamente miseráveis em diversos aspectos, intelectualmente. Eles olham a desigualdade econômica como um problema. Então, mas não é. Não é. A desigualdade, ela gera oportunidades para todos os lados, inclusive. Né? E o capitalismo, quando você tem um sistema capitalismo onde existe desigualdade, ele também abre oportunidades para que aquele que seja pobre, talvez não o miserável, mas pobre, mas que tenha um pouco de intelecto, aí vem a questão da educação que nós falamos já lá atrás. Se tiver uma educação básica boa, o cara consegue sair da pobreza e se tornar milionário, assim como existem muitos.
É aquela máxima, né? No capitalismo você tem uma chance. No socialismo você não tem. É zero. Então, assim, quando alguém vem falar comigo sobre isso, eu falo assim, tá, mas o problema não é a desigualdade, é a pobreza. Porque rico vai continuar existindo, milionário vai continuar existindo, multimilionário, bilionário vai continuar existindo. É só você... A diferença é que o pobre ele pode sair da pobreza e chegar em algum lugar ali melhor. No socialismo, não. Ele vai ser pobre e vai morrer pobre. É só você olhar, tipo, a Venezuela. Sim, qualquer país. Ou qualquer país, mas é que a Venezuela... vertente. A Venezuela é mais próxima, né? Você fala assim, o pessoal, quando vem... Você não vê brasileiro indo pra lá. Então, simples assim. E aqui é uma merda. E quando a gente vai como turismo para as regiões, é igual a gente... Pra região turística, pra Cuba também. O cara que vai pra Cuba, ele vai na praia ali, que é uma região pra turismo. que Rio Norte, oficialmente é socialista. Sim. Alguns vêm com a... Não, é porque ainda não é socialismo. Nenhum país é socialista. Mas Cuba não tá tentando... Não, Cuba não é socialista. Cuba, ela tá fazendo... Conceito, então? Aí você fala, cara, por isso que eu quero que a pessoa me explique o que é o socialismo, como você imagina o mundo. E pra isso você quer quebrar tudo? E para isso você quer uma revolução? Como que você vai? O que você pensa em fazer? Você quer convencer 200 milhões de brasileiros que todo mundo vai ganhar um salário mínimo? O mercado está aí. Tem 16 anos de governo supostamente socialista e que poderia ter tentado implementar algo. O único que falou de taxar fortuna, ironicamente, foi o governo de direito. É uma bosta. O Brasil, até nisso o Brasil é maluco. Nem, assim, até os conceitos do que é liberalismo. Não, é porque faz sentido o que ele falou. Isso, taxar o rico não é Não sei qual era a proposta exatamente de taxar o rico, mas é taxar a renda e não necessariamente o rico. E aí é deixar de taxar o consumo. O que a gente prega aqui, pelo menos. Que a tese que eu lembro do Guedes era essa, tipo, você era reduzindo o consumo. Porque se taxar o rico, o cara vai embora. E tributar o lucro. É que é tudo muito mal falado, é muito discurso. Não, a informação ela não chega clara. Mesma premissa da Argentina. A Argentina tá passando uma situação horrível. É ruim, o capitalismo é ruim, o capitalismo beleza. Qual que é a alternativa? Não, socialismo, beleza. Onde deu certo? Não. A China tá dando certo, porque ela é um país oficialmente comunista. Mas ela tem um polo capitalista. Tá, mas onde veio o dinheiro da China? Do capitalismo. Inclusive, eu acho que essa foi a maior burrice do governo americano. Foi querer apresentar o capitalismo para a China. E essa foi a maior inteligência do chinês, como o Partido Comunista. Que ele falou, vou abrir uma zona capitalista aqui. Vou pegar todo esse dinheiro para mim, do livre mercado, e vou controlar o resto da população. Então a China, todo mundo fala assim, a China vai dominar os Estados Unidos. Aí eu acompanho muito aquele professor Rock, já viu? Ah, sim, ele é muito bom. Renda per capita do brasileiro. A renda per capita do brasileiro, essa conta, blá, blá, mas é um índice que eles usam, não sei como que funciona. PIB per capita. $7.500. Renda per capita China. $12.000. Estados Unidos, $70.000. Então a China cresceu pra caramba. Mas tá muito distante. Hoje é melhor estar na China comunista do que no Brasil, de fato. Mas note, eles têm um polo capitalista muito forte. Sim, e assim, é ali. E aquilo ali... Hong Kong, Taiwan... Então, por exemplo, hoje na China, é melhor você estar na China do que no Brasil, de fato. Naquele polo ali capitalista. Porque mas ali, se você for pra fora, meu filho, a China tem uma concentração de renda fodida. Porque aquele polozinho, são quantos milhões de habitantes? Não sei, não é bastante. É alguns milhões, Deve ser uma São Paulo da vida, né? População, 1,41 bi. Mas é da China toda. É da China toda. Então essa renda per capita engloba a China toda. 1,4 bi na China toda e só assim, uma região muito pequena da China que produz riqueza, a concentração ali é muito maior. A desigualdade é absurdamente maior do que no Brasil. Né? Tem os prédios chineses lá que eu já vi, que o cara tem um elevador pro carro dele, o cara guarda lá a Lamborghini dele no apartamento. Isso não existe no Brasil, talvez nos Estados Unidos. Então, se alguém discute desigualdade, num país comunista ainda pior. Um ponto de vista que eles colocam assim, que 10% dos mais ricos já tem 52% da renda mundial, né? Então você tem essa é o que eles usam como fator. E outra, né? A gente não pode confiar nas informações da China porque ali não é aberto, né? Então assim, os dados podem estar muito deturpados, né? Tinha um gráfico bem legal que mostrava assim por país. Então, mas mesmo em países que, vamos falar aí, socialistas, né? Aqueles que estão no topo da cadeia são aqueles ligados aos governos, poucos oligarcas, né? E é por isso que chama oligarcas, são poucos, e alguns militares. E o resto da população é tudo ferrado. Então a desigualdade num país socialista, imagino eu, é muito maior do que num país capitalista. 1% mais rico concentra 28% da renda total do país, no Brasil. Mas aí eu olho e falo assim, beleza, o Brasil é ruim. O último que tem aqui é Irã,
Quando começava a olhar os demais países, falava, tá, e como que tá os Estados Unidos? Tá melhor que o Brasil. A China nem Melhor, aparece. fala de distribuição. A distribuição lá é melhor do que aqui. Mas é uma conta idiota, porque tipo, é 1% mais rico. É um dado meio burro, na minha opinião. O 1% mais rico dos americanos concentra 20% de toda a renda do país. Mas isso não é relevante. Não, e 1% dos mais ricos concentram 20% da renda desses 1%. Então. O negócio vai escalando. E é um negócio meio, tá, beleza. Você quer fazer o quê? Você quer pegar esse 1% mais rico e fazer ele distribuir pro resto da população? Dá. Eles vão. Sabe o que vai acontecer? É que acho que saiu algum estudo. Eu li algum estudo nesse sentido. Se você fizer isso, se você pegar o 1% mais rico, saquear eles, vão roubar esses caras. E divide pra toda a população do que tá pra baixo disso. Esses caras vão criar um negócio que vão tirar todo o dinheiro dessa galera de novo, sem roubar. Sim, mas aí você tem um outro problema. Que não tem como fazer isso pelo seguinte: esse dinheiro ele não existe. Isso aí é um valor de mercado baseado em números. Supostamente, que a ação vale tanto, a empresa tem, sei lá, 1 milhão de ações. E a ação está valendo R$100, então a empresa vale 100 milhões. A cara da empresa é o CEO, é o cara que fundou, então ele vale 100 milhões. Tá, mas ele não detém 100% dessas ações, ele não tem esse dinheiro em banco. Se ele for vender, esse preço vai cair. Então, assim, é um valor muito hipotético. Então vamos voltar lá no discurso do bilionários não deveriam existir. Ok, o bilionário ele tem muito dinheiro? Ele tem. Você pegar a conta do banco do cara lá, vai ter muito dinheiro. Talvez alguns bilhões, inclusive, né? Pega o próprio Elon Musk ou o Jeff Bezos lá, que a Amazon é trilionária. Ele não tem 1 trilhão na conta dele. Hoje, se eu pegasse ele e fala assim, pô, quero distribuir. Ele não consegue isso. Não consegue. Então, assim, ele não tem 1 trilhão na conta dele. Se ele for vender a empresa, ninguém vai conseguir comprar, porque não existe nenhuma empresa mais valiosa do que a dele. Então, ele compra as outras empresas, ninguém vai conseguir comprar ele. Se ele for vender as ações que existem no mercado, o preço da ação vai cair, já não vai valer mais o mesmo tanto. Então, quando as pessoas falam um negócio desse, cara, assim, a conta não é essa. E outra, a gente já falou aqui, esses caras, eles têm instituições filantrópicas fortíssimas. O Jeff Bezos já foi indagado, a gente pode acabar com a fome do mundo com seu dinheiro. Tá bom, me apresenta um plano que eu acabo com a fome do mundo. Mas por que não acontece? Porque não há interesse, né? O Brasil está dentro disso. Né? Então a fome ela gera voto. Basicamente é isso. Então assim, não acontece porque não há interesse. E o dinheiro é fictício. Até tem um documentário muito bom que eu assisti, mas o dinheiro, talvez ele ocupe um lugar que nenhuma outra instituição, e aí eu não falo só instituição financeira, eu falo instituição como pessoas, negócios, objetos e qualquer outra coisa assim, que é o valor. As pessoas aceitam que o dinheiro tem valor porque elas acreditam que ele tem valor. É fé, é quase religioso o negócio. Você tirar uma nota de R$20 aqui do seu bolso e falar para mim, tá aqui, vai lá comprar 2 Coca que custa R$10, o cara vai receber porque ele acredita que aquilo vale R$20 e ele pode entregar 2 Coca. Eu acho que o dinheiro é a única convenção social que todo mundo concordou. Não, e é por isso, exatamente, é unânime. E é por isso que é chamado de moeda fiduciária, né? Porque vem da confiança, né? Fidúcia. Então, cara, sem isso, sem essa instituição que algum maluco criou lá atrás, sabe lá por quê, para fazer as trocas em vez de ficar fazendo escambo, carregando um carneiro para trocar em melancia, o cara criou algo que gerou confiança e isso vem perdurando por gerações. E qual que é a moeda fiduciária mais forte até hoje? Que não troca? O dólar. Falamos da China agora. Tá, você tem coragem de comprar yuan? Você não sabe quanto que aquilo... Por mais que a internet venha falar alguma coisa, você acredita que a China não vai manipular as informações? É um país fechado, você não tem informações sobre ele. Os Estados Unidos é um país totalmente aberto, é uma empresa SA. Os dados estão aí. Quando eles fazem merda, a gente fica sabendo que eles fizeram merda. For lá, a crise de 2008, o governo botou dinheiro no banco e falou, estamos resgatando os bancos, estamos dando dinheiro para os bancos. Na China, se o cara faz isso, você não fica sabendo, cara. Se ele tira dinheiro, põe dinheiro, você não fica sabendo. Então, um país aberto ainda é mais confiável, por mais que faça cagada. Pensar mundo é muito surreal. É loucura, né? A cabeça tá doendo? Eu tô pensando aqui, faculdade de filosofia. Vai voltar para planilha aí? Não, porque são uns bagulhos muito surreais, assim, que parece resolver de fato ninguém quer. Uma pequena parte eu acredito que queira, sabe? Desde que não mexa no bolso dele. Esse é o ponto, porque eu lembro que pra quem ainda não leu, leia. Quem mexeu no meu queijo? Eu lembro que na época que tava tendo essa discussão,
2018, que foi a eleição do Bolsonaro, tinha um monte de funcionário que tava ali debatendo, apoiando e tal, colegas de trabalho, tudo mais. Eu falava assim, cara, e eu gosto de testar, né? Eu falava assim, viu? Mas você viu aquele esquema lá que ele falou do FGTS? Aí ele pegou e falou assim, não, vai, então vai. O que você acha disso? Acabar o FGTS, acabar o INSS? Não, mas como assim? Eu falei, não, calma. Você vai perder agora. Você não vai ter mais FGTS. Só que você vai ter um aumento de 8% no seu salário real. Seu empregador não vai ter mais encargos. O seu empregador não vai ter mais encargos e você vai ter, na verdade, um aumento de 18% real no seu salário. 19%, que é os 11% mais ou menos de INSS mais os 8% de FGTS. Você vai ter esse aumento real. Você ganha 1.000, 19%, a partir do mês que vem você vai ganhar 1.190. Você vai poder sacar tudo que você tem no FGTS hoje. Você vai poder sacar tudo que você pagou de INSS. Só que você não tem aposentadoria e você não tem multa rescisória. Vai ter que administrar seu dinheiro. A tua multa rescisória, quando você for demitido, vai ser 30 dias de aviso prévio. O que ele pode te pagar e você vir trabalhar, ou ele pode te pagar e falar, some daqui. Porque a gente vai mudar a regra. Sim. Não, mas como assim? Não, mas aí eu vou ser demitido, eu não vou ter direito a nada. E, cara, mas você tá votando num cara que critica o sistema atual. Você tá apoiando ele. Se ele implantar, você vai apoiar? Porque eu sei que ele não vai implantar. Mas e Sim, se? fazendo uma situação hipotética. Você abriria a mão? Porque nesse ponto eu concordo. Tipo, eu acho viável que você tire tudo. Nem precisa nem tirar de uma vez, você pode tirar em etapas. Não, mas aí eu vou ficar sem aposentadoria. Não, você vai ter que poupar para você. Mas como que eu vou fazer isso? Aí eu vi que era muito simples. Como que eu vou fazer isso? O que eu faço? Então, você tem que estudar, tem que pesquisar. Na verdade, o governo faz isso com a desculpa de que a população não sabe fazer. Eu até acho que lá atrás, eu acho que toda política pública, ela surge como uma boa ideia e ela se deturpa ao longo do tempo. Eu acho que em certo ponto você está certo, mas assim, existe a boa ideia, mas ela não é implementada corretamente também. Então, tipo assim, eu vou te fazer essa análise assim, direito trabalhista. Na Revolução Industrial, os caras trabalhavam ali 50, 60 horas por dia, não é que eles trabalhavam e eles recebiam hora extra. Não, eles não recebiam hora extra. Pô, precisava naquele momento. Perdi o braço, era mandado embora, não tinha nada. Então, tipo, naquele momento, a gente precisa criar alguma coisa. Também não é certo, né, galera? Vamos equilibrar isso. Porque eu acho que a balança fez assim. Tá explorando demais. Aí a balança inverteu. E aí eu acho que o INSS foi isso. Tipo, pô, a galera tá ficando mais velha, mano. Essa galera... E aí eu acho que o Estado olha e fala assim, porra, e agora? Esses caras estão ficando velhos, eles não são mais produtivos para a sociedade, eles não têm dinheiro e eles não têm onde morar. Então esses caras vão pra rua, em algum momento eles vão começar a roubar, em algum momento eles vão começar a quebrar. Vai gerar caos público. Vai gerar caos social, caos público e vai trazer um problema pra gente. Por mais que eu tenha que mandar a polícia, eu vou ter que mandar a polícia pra ir lá prender, vou ter que mandar, eu vou prender quantas pessoas? Vou ter que contratar mais policiais. Eu vou ter que contratar mais policiais, eu vou gastar, então, pô, galera, vamos fazer o seguinte, vamos criar o INSS aqui, a população que tá trabalhando hoje é maior do que a população pobre que tá morrendo, e o que a gente daqui a gente dá uma esmolinha pra esse pessoal aqui, eles sobrevivem, porque se continuar assim, ele tá fudido. Beleza. Isso até a década de 80, 90 funcionou, né? Então, e aí, tipo, fazia sentido ser assim. Mas aí, pô, galera, mas vamos pensar num plano longo prazo. Mas o Brasil ninguém pensa a longo prazo. Não. Não existe política de Estado, né? É política de governo só. E aí, tipo, foi virando uma bola de neve, começou a gerar um monte de situações e hoje... Hoje, se você depende do INSS pra aposentar, você tá morto. Não, Felipe, eu não sou tão radical assim, eu acho que você não tá morto, não. Mas eu acho que... Um cara que trabalhou a vida inteira e ganhou, sei lá, 2 salários, 3 salários? Não, morto ele não tá, o padrão de vida dele é baixo. O que eu acho que sim, que o fator psicológico vai zoar a cabeça dessa pessoa. Porque ele podia ter um padrão de vida trabalhando, ele conseguia fazer uns bicos, tirar um dinheiro... Não, o cara vai continuar trabalhando até morrer. Então... Ele não vai se aposentar, ele vai ganhar um extra sem trabalhar, digamos. É isso. Então, tipo assim, ele vai ser um fator social porque ele tá criando a imagem de que ele não vai precisar trabalhar, só que ele tá aumentando o que é ilegal, inclusive, dele. se eu não me engano, né? Você não se aposentou de verdade, você tá trabalhando. Quando ele chegar na aposentadoria, ele vai ficar muito frustrado. Eu vejo isso na minha família, com meus pais, é essa situação. Minha mãe sempre trabalhou como dona de casa e tudo mais, faltou conhecimento na época para contribuir. Meu pai contribuiu compulsoriamente, porque aí eu falo que funciona, entendeu? Tipo... Sim, Ele foi compulsoriamente, ele teve a contribuição, hoje ele aposentou já tem acho que uns 10 anos, acho que talvez mais. Quando ele teve um problema cardíaco, ele aposentou por invalidez. Só que hoje minha mãe não consegue mais trabalhar, ele tá deficiente, não tá deficiente, que ele não tem nenhuma deficiência oficial, mas ele tá... Problemas de saúde. Problemas de saúde, ele não consegue mais produzir. Eles têm um salário mínimo para sobreviver. Se eles não tivessem filhos, eles teriam um problema sério, né? Porque aí eles teriam que morar, tipo, ou em uma favela,
e depender da ajuda dos outros. Se os dois tivessem aposentado com um salário mínimo, 2 salários mínimos ali, eles poderiam viver até numa região. Mas é aquela história, se você querer, o choque de realidade seria forte, porque se eu podia comer tal coisa constantemente, Hoje eu não posso. Se eu podia não fazer tal coisa, hoje eu não posso porque eu preciso comprar remédio. Uma parte do SUS dá, mas não é todos que tem. Não dá para viver, mas o fator psicológico eu acho que a pessoa tem de frustração, daquela imagem de aposentadoria que eles criam ao longo do tempo, do tipo, quando eu chegar nos 65 eu vou ficar em casa, vou ficar de boa ali, não preciso trabalhar, posso sair, posso fazer tal coisinha aqui. Não, você não pode. Você vai ter que ganhar, comer, dormir e cagar. Vender almoço para comprar janta. Você vai ter que viver ali, assim, bem limitado, questão de lazer. Se você tá tranquilo com essa vida, sim. Mas infelizmente as pessoas não são treinadas na escola para pensar isso. E assim, justamente o contrário. Né? Teria que ser um projeto de governo para daqui 30, 40 anos. Sim. Teria que pegar ali e falar assim, na minha visão seria assim, olha, seguinte, daqui 18 anos, daqui 20 anos não vai ter mais INSS. Então, para a geração atual a gente vai tirar dinheiro de imposto de algum lugar, mas a próxima geração que está entrando na faculdade na primeira série hoje, quando eles fizerem 18 anos e caírem para o mercado de trabalho, não vai existir mais nem FGTS nem INSS. Mas aí tem que ter um preparo, né? Então, tipo assim, durante esses 18 anos a gente vai incluir economia básica, educação financeira, vai ensinar eles a pouparem para aposentadoria. Essa geração que está nascendo agora, em 2023. E daqui 18 anos, quando elas estiverem no mercado de trabalho, aí sim você não vai ter mais INSS ou FGTS. Quem está trabalhando já está acostumado, vai poder optar, de repente, em sacar, em trocar uma coisa. Mas o problema é que esse dinheiro já não está mais lá também. Não, é que quem está contribuindo agora está pagando a conta de quem já está lá. Quem já está aposentado. Então, tipo, teria que ser algo assim, tipo, o governo tem que tirar de algum lugar, para vocês que deram a ideia, e extinguir daqui 18 anos. Não é fácil, não. Não é. Tipo, pensar a sociedade é complexo. Não sei se é porque a gente vive isso também, e aí eu posso ter uma visão bem deturpada da situação. Assim, cara, hoje todo mundo tem um celular na mão. Existe mais celular do que gente no Brasil. Existe mais vaca do que gente no Brasil. Existe? Acho que é 2 para 1, se não me engano. Existe muita coisa a mais do que gente no Brasil. TV deve ter. Mas assim, todo mundo tem um celular na mão, um smartphone com internet, o acesso à internet, por mais que não seja 100% da população, hoje ele é bem difundido. Então, cara, tem os vídeos na internet, tem muita informação de qualidade, lógico que falta uma curadoria às vezes. Mas o conteúdo de educação financeira hoje, eu acho que ele ainda é muito pouco, mas é mais permeado na sociedade. Sim. Inclusive as instituições financeiras, tipo o Nubank, né, que popularizaram acesso a cartão de crédito e hoje tem produtos financeiros, isso contribui bastante para pelo menos dar um start, assim, ter uma visãozinha. Peraí, que tem alguma coisa melhor do que o meu FGTS, do que a poupança. Sabe que essa visão... o percentual de dinheiro na poupança ainda é muito grande e é um lugar que literalmente se perde dinheiro, ele perde valor estando na poupança. FGTS perde valor. Se você pegar seu dinheiro do FGTS, que é o que o Cleiton estava falando aqui agora há pouco, seu patrão não vai mais pagar os encargos, esse dinheiro vai para você. Se você pegar esse dinheiro e aplicar na taxa Selic, você vai ganhar muito mais do que o FGTS. É que assim, essa visão de tipo em 18 anos acabar com a poupança e FGTS, poupança não, INSS e FGTS, são os dois fatores mais críticos. Se você acaba com isso, hoje as grandes empresas, elas têm um custo de 20% da folha, de 20% a 25% da folha como custo. O INSS hoje, o dinheiro não sai só do contribuinte que está trabalhando. Uma parcela é do empresário. Da empresa, tem o PIS, tem o COFINS que ajuda, que faz o fundo de reserva. Então, tipo assim, se você hoje acaba com isso, todo esse dinheiro, as empresas vão deixar de se prender com esse imposto. Naturalmente, porque a turma acha que empresário não gosta, pelo menos. Eu sei que tem pau no cu. Mas a maioria dos empresários, eles não acham ruim de pagar um bom salário para quem merece. Sim. Pelo contrário, eles querem... Não, e às vezes eles não podem contratar mais gente, porque o custo já está apertado. Se você pensar em um salário mínimo, não vai para fazer conta. É por isso que é o contador. A cada 5 funcionários... Você paga mais um. Você paga mais um só com o imposto, mas eu não contrato mais um porque eu tenho que pagar os 20%. Você tem que pagar os encargos. Isso só INSS, fora dos encargos maluquices. Uma analogia de questão de encargo também que fazia assim, que era muito surreal, que eu provocava o pessoal, era assim, férias. Eu acho importante o descanso. Sim. Mas eu acho que a forma como é hoje, ela é deturpada. Adicional de férias, você fala? Não, a férias, tipo assim, 30 dias recebendo e descansando. Mas o que você pensa? Cara, você pode descansar, você poupa pra você descansar, e aí você alinha comigo aqui uma semana. Todo mundo tem direito a 30 dias, mas eu não vou te pagar mais por isso. Férias não remunerada.
Assim, cara, mas pensa assim, tua energia elétrica. Um mês você vai pagar a conta de luz sem ter luz na sua casa. Faz sentido isso para você? E nenhum bem de consumo isso faz sentido. Só que sua conta de luz é mais cara porque os empregados da companhia de luz têm esse benefício. Cara, e não é, né? Porque assim, o salário dele também não é maior porque tem esse adicional de férias. Então o cara pega, tira isso, em vez de botar lá R$1.300, o cara vai botar 1.000, porque R$300 ele vai tirar para fazer essas outras coisas. Então no fim, quem deixa de ganhar é quem recebe mesmo. Sempre fica um funcionário. Fica deturpado no mercado. Né? Assim, agora o cara, não, eu quero... Tudo bem, você vai deixar de pagar, mas eu quero ganhar os 1.300, a conta é simples. Você quer comprar um copo, ele custa tanto. Você quer comprar 2, ele custa 2 tanto. É muito louco isso. E parece que é uma conta assim, que parece quando eu vejo algumas pessoas falando que defendem esse tipo de premissa, eles não levam em conta um monte de fator comercial. Então, aí é o que eu falo assim, não é só não levar em conta o fator comercial, mas qualquer um que defende esses pontos que nós estamos falando contra aqui, são discursos muito vazios, cara. Ele, assim, é uma situação muito utópica, hipotética, que não considera uma gama gigantesca de variáveis que existe no mundo real. O próprio socialismo é isso. Você tira um monte de variáveis. Ok. E como que você tira isso da sociedade de verdade? Você quer ser socialista? Sem iPhone? Não, sem iPhone não. Então não dá. Que vai produzir. Parece que é uma coisa então, assim, é um discurso muito raso. Não consegue aprofundar. Porque se aprofundar, vai encontrar as coisas que o cara vai se contradizer. Eu preciso assistir um debate que eu vi um pessoal mais à direita que eu acompanho, que eles falaram que o comunista ganhou da liberal. E isso o pessoal da direita falando. Pô, a menina foi lá e passou vergonha pro comunista. E aí eu falei, putz, eu preciso assistir. Não sei também. Depois, a hora que você achar, você me manda, que eu também fico curioso agora. Mas às vezes é porque a pessoa... ela é liberal, mas ela também não tem um conhecimento aprofundado do que é um liberalismo. Ela gosta da ideia, mas não estudou o negócio. Então, mas como que ela perdeu? O que ela fez? Ela xingou a mãe do cara? Aí é o debate, assim, perder no debate por falta de retórica. Aí, às vezes, a liberal, realmente, como eu disse, ela sabe superficialmente do assunto, né? E a comunista tinha um pouco mais de conteúdo. E aí ela conseguiu rebater os pontos que a liberal talvez não conseguiu se aprofundar. Que é possível, mas ela não conseguiu. É que discurso tem muita narrativa contextual, né? Às vezes eles comparam... Não, então não é porque, assim, foi análise de um pessoal que eu confio, o pessoal do MBL que eu confio. Então, mas será que não... Mas assim, não era chamado? Não, ele falou assim, okay. Foi vergonhoso ver um debate que uma liberal não conseguiu refutar algumas ideias e tal. Tipo, aí eu queria assistir pra ver até onde o cara ficou mudando de assunto. Acontece muito isso em debate, o cara pergunta, não, mas isso aqui, como que você resolve? E aí o cara muda, vai contornando, de repente, é isso que a gente tá fazendo aqui, ele vai viajando, depois ele tá falando de outra coisa. E a pessoa acaba esquecendo de falar, não, calma, você não respondeu isso aqui. Isso aí eu vi na campanha presidencial da última eleição para presidente, foi presidencial, daquele Pablo Marçal. Teve um cara lá que falou assim, que levou o Pablo Marçal para um debate e falou, qual o teu intuito com a tua campanha presidencial? Não, porque olha só, eu acredito que o país pode ser melhorado, porque tem ele falava um tipo de governo que ele ia instituir, que ele inventou. Ele pensou uma forma social de reorganizar a sociedade. Tá, nunca ganhou para nada, beleza, você é coach, você ganhou uma grana aí. Você sabe fazer alguma coisa. Pensou um modelo de governo, você combinou com o resto do parlamento? Como que você vai convencer? Beleza. Aí ele falava assim, qual que é o teu intuito como ser candidato a presidente? Não, é porque eu acho que eu posso melhorar. Não. Eu quero saber de verdade. Por que você quer ser? Aí ele foi dando volta, só que a outra, não. Por que você quer ser? E aí ele não respondia diretamente. Aí ele falava, não, eu sei que você quer que eu fale, mas eu não vou falar o que você quer que eu fale. Não, eu quero que você fale a verdade. Por que você quer ser presidente? Não, porque eu acredito que eu posso mudar o Brasil. Só isso. É só altruísmo, então. Você acredita que você é o melhor e aí você vai resolver toda essa paçoca aqui, 500 anos de cagada acumulada, agora Em 4 anos você vai zerar. Em 4 anos você vai zerar. Não, e o cara ia dando volta. No fim do debate ficava uma coisa... Que aí é onde eu perdi a paciência de debate. Pô, que idiota, ninguém tá falando nada. Porque o cara não respondia diretamente. Não, eu quero... Aí o brigadeiro falou assim, porque eu acho que você está fazendo isso só para ganhar ibope, para ganhar marketing, para ganhar visibilidade nacional, em grandes mídias, porque vão falar de você na Globo, na Band,
E talvez seja mais barato para você fazer uma campanha presidencial do que você patrocinar para aparecer na Globo. Então, para mim, é isso que você está fazendo. Porque você sabe que você não tem chance de ganhar, mas você está brincando aí. Eu acho que é isso. Se você falar que é isso para mim, eu voto em você. Porque você está sendo honesto. Mas enquanto você vem com esse papinho que você vai mudar o país em 4 anos, você tem um plano de governo, esquece. Você está mentindo. Não estou mentindo. Beleza, ficou lá e ficou no Vilela ainda. Ficou lá 3 dias no Vilela debatendo. E a conversa não saía disso. Então eu preciso assistir esse debate. Foi no Vilela. Né? Então, essa aqui tem 3h30, velho. Não, ela perdeu o limite, já. 9 horas suaves. Se deixar. Posso fazer a abertura do episódio pra gente encerrar? Vamos fazer. Está começando a história. Está acabando mais um Story Talks. Não, é sério, tem que fazer a abertura. Recorda, põe no começo, aí no final deixa também. Está começando o Story Talks, onde empreendedorismo vira história e histórias inspiram empreendedorismo. Eu sou o Felipe Bahia. E eu sou o Cleito E Quintino. no episódio de hoje, Lucas se vira. Lucas, dá seus pulos aí, que hoje foi muito... Obrigado por assistir, não deixe de colocar o seu like, se inscrever e deixe seu comentário, o que você achou desse episódio. Foi um freestyle, mas foi bacana, cara. Cara, foi, é divertido. Foi bem legal, cara. muita Essa é a proposta groselha. do Story Talks, né? Conversar, por isso que é Story Talks. E hoje eu acho que E às vezes a gente não traz um convidado, porque a gente gosta de falar nós mesmo. a diferença é que é a conversa de boteco nossa, que não é, nunca foi num boteco, mas Dessa vez a gente gravou. você já percebeu, a gente gravou. Espero que vocês gostem. Até semana Viagem que na vem. Batatinha. Até mais. Bem-vindo a Nárnia. Do nada, depois de 2 horas batendo papo, está começando... E 2 horas e 20.